Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje estamos com o nosso podcast dos nossos brothers, né? Os Econo Brothers. É isso aí, eu e o Samuel, aqui, nosso economista residente, fazendo um bate-papo aí sobre o que tivemos de novidades na economia. E hoje, infelizmente, vamos ter que falar de um assunto mais lateral, mas que impacta diretamente a perspectiva econômica. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre mídia, galera. Mas antes, Samuel, que novidade quente é essa? Que dado é esse que saiu fresquinho aí, acima de todas as previsões? Fala aí. Tá, hoje, né, o PIB brasileiro aí com um dado bem forte, 1,2 de crescimento no segundo trimestre, que é um ritmo anualizado de 3,20%. Então, a economia andando aí a mais de 3%, né, do PIB no segundo tri, terceiro tri e quarto tri vão ser impactados por esse crescimento, né, e as casas aí já estão revisando tudo para 3%, né, então mais uma leva de revisões aí das casas de research, errando muito esse pessoal, errando muito. Aonde eu já ouvi isso antes, Samuel? 3 por... E acho que a gente falou sobre isso assim, não tenho certeza. A gente falou sobre isso há 3 a 4 semanas atrás, que as coisas estavam caminhando para ser mais de 3%, né? Eu fui até Então, meio conservador, falando que entre 2,5 e 3. Você mesmo já tinha falado que ia de 3 para cima, tá aí. Há 3 semanas a gente deu essa antecipação. E é o ritmo do Brasil, né? O Brasil soltou algumas amarras, existe um desafio aí de cálculo de produtividade. A economia brasileira, ela deu um salto na produtividade nos últimos 3 anos, cara. Teve um impacto de tecnologia muito forte e de desregulamentação. Ainda vai entrar na história o início desse cálculo aí do quanto essa desregulamentação, que vem desde 19, ela aumenta a produtividade da economia. Então, é um bom bate-papo também. pois é, e aí se a gente fosse o Econo Brothers Research, a gente não teria revisado para cima, porque já estávamos no 3%. É isso. Revisão aqui não, aqui não vem assim. Pois é, cara, incrível isso, né? E aí agora isso dá deixa para entrar num assunto que eu quero falar hoje, cara. Não temos como fugir mais desse assunto. Galera, a grande mídia está jogando a credibilidade do jornalismo profissional no ralo, assim, no chão. O que está acontecendo? Agora, o pessoal da direita, enfim, do Bolsonaro, a gente vai fazer um bate-papo aqui, mas sem nenhum tipo de viés ideológico, não é essa a intenção, é falar sobre a questão da narrativa e da credibilidade do jornalismo. Por quê? Porque todos os dados que a gente vem falando, que a gente vem mostrando, que são positivos, que são ligados à economia real, que são ligados ao desempenho do nosso país, eles estão maculados por um véu aí, um véu ideológico que impede a gente de ter uma cobertura jornalística fidedigna sobre os fatos. Aí o pessoal da direita, a forma que eu entendo que eles estão memizando essa situação é o Brasil mais, né? O que é o Brasil mais? A economia brasileira cresceu acima de todas as expectativas, mas a gasolina continua cara. Ah, o superávit primário primeiro em 10 anos, mas o feijão ainda está caro. Ah, pô, tivemos aqui uma redução da inflação, mas teve déficit não sei aonde. Ou seja, nenhuma notícia que tenha um cunho positivo vem in natura. Ela sempre vem pendurada com um viés negativo. Por quê? Porque hoje, pessoal, infelizmente, eu concluí isso assim depois de bastante tempo ouvindo pessoas da área de direita, pessoas sérias, pessoas comprometidas, falando, galera, tem dados positivos que não são vistos como positivos mais. Porque parece que existe uma cruzada, uma guerra da mídia contra o governo, uma guerra de que não existe notícia positiva para esse governo. Qualquer notícia que tenha viés positivo é dado dentro de uma luz negativa, de um contexto negativo. E o que é o pior? Isso não é o pior. Dar notícia enviesada, porra, pode acontecer, mas assume o viés. O pior é falar que isso é jornalismo neutro, cara. Não é. Nos Estados Unidos a gente está acostumado com isso.
as redes de mídia lá, elas escolhem um lado e falam, olha, a gente é de direita, a gente é de esquerda. E aí você assiste o noticiário sabendo sobre isso. Isso é muito mais sincero, isso é muito mais correto. Mas aí eu queria ver o que você acha, Samuel, porque, cara, todo o jornal que eu leio, nada que vem de economia positiva está sendo visto como positivo. E, porra, tu como economista, coloca em perspectiva, o Brasil é o país que mais está crescendo, tirando a Índia, né, dos grandes países esse ano, parece que vai crescer mais que a China esse ano. O Brasil é o país que mais está reduzindo dívida dentre os grandes países, a maioria dos outros países ainda está aumentando o endividamento, a gente vai fechar com superávit. O Brasil é um país que está pagando auxílio, porra. Ah, mas o auxílio não vai passar de janeiro. Beleza, mas é um auxílio que está entrando na economia e está girando, cara. Olha o que está girando essa economia. Então, assim, depois que eu assisti o podcast do Flow, eu tenho, assim, particularmente, eu tenho muitas ressalvas a questões do Bolsonaro. Mas depois que eu vi o Flow, eu vi que é muita injustiça que acontece com a cobertura, entendeu? Tem um viés muito pesado. No Flow deu para ver que ele é um ser humano, cara. Ele não é um demônio como é pintado pela mídia. Ele tem defeitos como qualquer político, mas os outros políticos são levados a sério e ele não. A mídia não consegue levar o Bolsonaro mais a sério. O que você me diz de tudo isso, Samuel? Eu vejo um pragmatismo pelo lado econômico, né? Assim, para mim fica muito claro dos dados, dos fatos, são dados. E aí a gente está na era de tecnologia que a tomada de decisão é toda baseada no dado, não é no achismo, é em dado. E eu fico olhando muito o dado que sai. Claro que existe uma análise se vai ser bom ou vai ser ruim o dado, ele faz previsões e tal, acho que é importante, mas não tem notícia negativa no fronte econômico no Brasil. Não tem notícia negativa. A inflação está cedendo, vai ser menor a inflação que na Europa e nos Estados Unidos, é algo inédito. A gente vai crescer mais que a Europa e mais que os Estados Unidos, algo inédito. E com dívidas altamente sob controle, né? Porque é um papo que a gente teve. Poucos da mídia e da academia, e isso é ruim porque o debate não acontece, falam que aí para mim é muito claro isso do modelo, mudança de modelo, principalmente na economia. A gente saiu de um dólar barato com juro alto para um juro baixo e dólar alto. Aí a gente teve que trazer Selic para 3,75 por conta de inflação e que, para ficar no debate também, uma redução de imposto fez para a inflação o que 12 meses de Selic não fez. Então, para colocar um sal no debate, será que a Selic aumentando, ela não faz a inflação subir? Isso não é esse debate. Pois é, não, e olha que interessante, a mídia estrangeira, eu tenho notado isso, tem colocado o Bolsonaro como exemplo na redução de impostos. O governo brasileiro é o governo que mais reduziu imposto para combater a inflação. E olha o que está acontecendo: economia crescendo acima do esperado, reduziu o imposto, aumentou a arrecadação e aumentou o giro da economia. E ainda concedendo mais auxílio. Cara, isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer país que tem um jornalismo sério, isso seria digno de louvor, ou E pelo de menos debate. de E de debate. debate. Pois Entendeu? É é, mais o propiciar o debate. E vão debater. é. Arenas, né? Arenas e promover o bom debate, né? Então, eu concordo com a maioria das coisas que, se não totalmente do que você falou. Pelo lado da economia, as coisas estão acontecendo. Do lado da economia real, a gente está num time altamente positivo, né? A economia brasileira voltou muito forte depois da pandemia, por conta, no meu ver, principalmente, que isso não está nos números tradicionais. Teve um aumento de produtividade que ainda não foi percebido pelos cálculos econômicos. Entendeu? Teve um aumento de produtividade e uma mudança do modelo. E aí, como é uma ruptura, eu acho que a cobertura que é feita pela mídia tradicional versus mídia descentralizada,
claramente fica o viés, né? Então, a gente tem um momento hoje de descentralização da informação, que a mídia tradicional, ela sempre monopolizou esse tipo de coisa, e que hoje, pela descentralização, a gente vê que sempre teve um viés, não é de hoje. Agora, a hora que você falou, cara, a Amy Webb, que foi a futurista que fez palestra na Expert lá da XP, ela falou que a palavra, olha o que você falou, ela falou que a palavra do ano 2023 vai ser descentralização. A palavra do ano, ela cravou, né? Por quê? Ela estava se referindo à questão do Bitcoin, das criptomoedas que são descentralizadas, mas ela falou disso no sentido mais amplo, exatamente como a gente está conversando aqui. Descentralização na informação. Hoje, a gente consegue ter acesso à informação fora da grande mídia. Hoje, milhões de pessoas conseguem ter acesso à informação fora da grande mídia. E aí a grande mídia ainda não acordou para essa queda brutal de credibilidade. Sabe, eles fazendo isso, colocando, porra, o UOL, cara, Ela eu foi leio descoberta. Sim, é, hoje a minha sensação é que ela foi descoberta. Ela sempre fez isso. Por ter menos tecnologia e mais concentração de informação, ela sempre fez manipulação. E hoje, com a descentralização, ela foi descoberta. Tipo, baixou a maré, descentralizou e viu que ela estava pelada. E aí ela está sendo exposta. Sim. E aí, cada vez que ela é exposta, a credibilidade cai mais. pois Puf, é, cara, vocês sempre fizeram isso? Nossa, não acredito. E sim, tem muito esse lance do mais, né? Sempre trazendo o aspecto negativo de algo que é positivo. A gente tem lá umas leis aí de manipulação de massa, né? Então, a mídia está sendo exposta nessas estratégias que ela fez há muito tempo. Então, eu acho realmente, não, alinhado com o que tu falou, eu acho e olha que que na parte da economia, a gente está muito, muito, assim, o Brasil está no ciclo econômico para um processo de crescimento. E ano um é esse ano. E, e tem muita mentira, né? Tem muita narrativa, como você falou, para pintar sempre como coisa ruim, ruim, ruim. Tudo que sim. vem é ruim. Pô, não é assim. A gente vê que as coisas são melhor do que pintam mesmo. Não, e A olha que parte econômica, engraçado. pelo O menos. Paulo Guedes foi lá na XP, foi na Expert e ele falou o seguinte: olha só, o Brasil está destinado a uma década de crescimento, uma década de crescimento estruturado. A gente fez um retorno em V da crise, um retorno em V. Se falou muito disso, seria um retorno em V, um retorno em J, um retorno em W, não sei o quê. Foi em V. Ele acertou. Eu lembro até hoje quando ele foi na Globo News, cara, no primeiro momento ali, depois que tinha sido eleito o governo em 2019, e ele falava, olha, crescimento vai ser 1%, depois 2%, depois 3%, depois 4%. Lá no último ano a gente vai estar fechando com acima de 4% de crescimento. Cara, o Bofa tá falando 3,25 já. Quem não garante que vai fechar perto de 4 mesmo? Quem não Pô, garante que ele não vai ter mas falou isso lá atrás, sem ter uma guerra no meio e sem ter uma pandemia. Pois é, ainda tem isso. Puta merda, ainda não tinha nem greve, nem guerra, nem pandemia no front, né? Ninguém Não. imaginava. E com tudo isso, cara, aí o que a gente vê a grande mídia falando? Estamos em maus lençóis. Quem quer que ganhe tem uma bomba fiscal ano que Nossa, vem. Uma bomba fiscal, 400 então, e mas tantos isso aí bilhões. é a parte da academia e parte dos cálculos tradicionais econômicos, Gabriel, que a academia faz parte dessa criação de narrativa. Porque se coloca um carimbo dentro de um estudo da FGV, que eu vi, da FGV Híbrido, falando que tem uma bomba fiscal de 423 bilhões para 2023. Cara, numa boa, eu não li, eu vi a manchete, não acredito nesse número. Teria que realmente entrar no estudo lá para ver as premissas que eles usaram. Mas, cara, assim, numa boa, eu vejo a economia real todo dia, vejo o mercado financeiro todo dia. Não sei como é a academia, porque eu não vivo a academia todo dia. Mas, assim, eu vou falar para você, cara, esses caras estão viajando, velho. 423 bi com superávit primário? Como isso? Então, Pois é. porra, vai, Com a sim, entrada de investimento estrangeiro, com a entrada de capitais, né? Então, assim,
Pô, não sei, cara. O risco país subiu 2% mês passado. Então, assim, não dá para falar em percepção de risco absurda do estrangeiro, entendeu? Se o risco país não está explodindo assim, tudo bem, o câmbio está oscilando, mas ele está oscilando dentro da volatilidade normal, entre 5, 5,20, 5,15, 5,20 e tal. E assim, não está disparando. Tudo bem, chegou um momento que bateu 5,40, mas rapidamente caiu de novo. Né? Então, a questão que eu vejo, cara, é que o debate econômico ele está totalmente nublado por ideologia, né, por fisiologismo de jornalistas. Né? E aí a gente viu o debate entre os presidentes, onde o presidente fica puto porque ele se sente injustiçado, né? Ele se sente sacaneado e não é levado a sério. E o que ele faz? Ele reage porque ele defende uma parcela significativa da população É a que maioria. merece ouvir, que merece ser levada a sério, A entendeu? E maioria. aí ele se sente no direito de ficar puto e a galera concorda com ele. E hoje eu quebrei esse véu de que a mídia realmente perdeu um pouco de credibilidade e eu consigo entender os. Não que eu aceite, não que eu acho razoável ele ficar falando grosseria, isso aí não. Mas ele ficar puto ele está totalmente no direito dele. Não significa que ele pode ser grosso, mas ele tem motivos para se sentir sacaneado pela mídia, para não sentir que está sendo levado a sério. E ele está entregando, cara. Tudo bem, tem fome no país a fome voltou? Voltou, tem fome. Mas, porra, teve pandemia, teve o que ele fala, que é o fique em casa, que ele queria discutir. Cara, quantos empresários eu conhecia lá no sul do Brasil, de Santa Catarina, que eles falavam, por que não era levado a sério a questão do lockdown? Por exemplo, uma obra, né? Eu não posso fazer a operação normal, business as usual. Mas por que eu não posso colocar um pedreiro em cada andar de uma obra? Não vai ter ninguém para ele fazer ali contato social, o cara vai poder trabalhar. Aí agora fala, não pode fazer nada, não tem que trabalhar nada, fecha e tranca tudo. Cara, os empresários ficaram desesperados. Olha o que aconteceu, a galera fechando o comércio com chave, com cadeado, prendendo o trabalhador, porque o crime do cara era trabalhar, entendeu? Então, assim, a posição dele foi simplesmente carimbada como anticientífica, sem um debate mais aprofundado dentro da própria ciência de como fazer para poder conciliar melhor as duas coisas. Então, ele defendeu muitos empresários, cara, que ficaram na merda e hoje dão muito valor nessa defesa que ele fez. Né, que se o cara às vezes não quebrou, foi porque ele ficou se apoiando em cima do que o presidente falou para tentar manter o comércio aberto e o ganha-pão dele rodando. Né? Então, hoje eu tenho muita tristeza de reconhecer que a gente não pode levar 100% a sério a mídia tradicional. E aí vem o fenômeno. O Bolsonaro, dentro da palavra descentralização, conseguiu criar um aparato de comunicação direta com a sociedade. Essa live semanal dele ninguém faz em nenhum lugar do mundo. Nenhum presidente, nenhum mandatário de nenhum país do mundo que eu conheça presta conta semanalmente, diretamente para o eleitor, cara. Então, eu acho, sinceramente, que todos os institutos de pesquisa estão tendo um certo viés também, e eu acho que a gente pode se surpreender. Tenho a impressão de que ele tem chances reais de ganhar essa eleição contra toda a maioria das pesquisas aí que estão rodando. Chances reais, e eu diria hoje que é o favorito. Pois é, pois é. Porque o Lula, cara, ele tem muito essa coisa das análises econômicas, das análises eleitorais que eu vejo. Ele não é o candidato convicto de boa parte das pessoas que estão falando na pesquisa, né? Tipo, ele é um candidato que é aquele candidato assim, é o que sobrou. Eu não me identifico com o Bolsonaro porque a grande mídia fala mal dele, eu compro esse discurso da grande mídia, e aí a galera vai para o Lula por falta de opção, né? Mas é um voto sem convicção, né? As pessoas associam ele à corrupção. Ele ainda não conseguiu vencer isso, né? O papo de que é inocente, que não tem processo nenhum, porra, pelo amor de Deus. Como é que o William Bonner, velho, tem a cara dura, a cara de pau? O senhor não deve nada à justiça. Primeira frase do cara lá na entrevista. Pô, cara, os processos foram anulados, ele não foi inocentado. Inocentado. Isso é uma, aquela, é isso. Essa clareza tem que estar muito, muito firme. E o Lula, ele não foi inocentado. Mudou-se o CEP da jurisdição que deveria ter, numa mudança de entendimento da STF, tinha que ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba, que anulou-se e trouxe para estaca zero o processo. E por ter crimes que, por Lula ter 70, depois de 75, prescreveram. Então, assim,
Ele não foi inocentado. A sentença foi anulada para recomeçar de novo, numa mudança de entendimento da Suprema Corte. Pois é, e aí Ele está quando... muito cristalino para a população, bem claro. Ele não é considerado inocente perante o judiciário brasileiro. Pois é, e quando o Moro fala, cara, ele foi considerado por não sei quantos juízes, acho que 14 juízes, entre a primeira, segunda e a terceira instância lá no STJ, condenado em todas. E aí o cara tem a cara de pau de falar que ele não deve nada à justiça, sabe? Assim, então, assim, infelizmente, isso atrapalha o trabalho de análise econômica, atrapalha o trabalho de análise da narrativa da opinião pública, porque a mídia simplesmente elegeu o presidente como um adversário político. Né? Então, infelizmente hoje, e felizmente por um outro lado, né, para a gente aqui, do que a gente está falando do liberdade financeira, nós hoje somos uma fonte de informação mais fidedigna do que a mídia tradicional, cara. Desculpa dizer isso aí, viu, mídia tradicional, mas a gente é hoje mais fidedigno que vocês, porque a gente consegue enxergar os fatos sem colocar dentro de um viés. A gente tenta, pelo menos, minimamente trazer os dois lados. Cara, o Lula teve coisas muito boas, o Bolsonaro tem coisas boas, qualquer político tem os dois lados. Ninguém é só ruim ou só bom. Né? Então a gente precisa saber ter essa maturidade de análise para poder ter melhores análises econômicas. E aí, para fechar, voltando para a vaca fria, né? Cara, PIB acima do esperado, 3,2 em 12 meses, com viés altista. Qual é a próxima fase, Samuel? E aí, o que você me diz? Cara, eu acho que é isso, esse ritmo de 3% é o que a economia do Brasil está girando, entendeu? Nem para mais nem para menos, é isso aí. 3,2 é o que vai girar aí até o final do ano e ano que vem vai girar isso também ano que vem. Realmente mudou-se o modelo, tá? A alocação hoje no Brasil já é preponderantemente a alocação privada. Não é o Estado que conduz o crescimento, Pois é é. a iniciativa privada. E Então digo mais, mudou-se o modelo, mas eu digo mais, muita gente não consegue enxergar ainda. independente de quem ganha a eleição, a minha aposta no rally de alívio, eu dobro ela, hein? Eu acho que vai ter um ralizinho, ganhe quem ganha a eleição, não interessa. Porque, Vai no ter. fundo, Certeza vai ter. se tem maioria conservadora no Congresso e tende a isso, a Câmara continuar sendo conservadora e o Senado aumentar a fatia conservadora. Então, o Senado deve ir para os seus 66% de conservadores. E aí, cara, numa boa, pode ser o presidente que for, a agenda vai continuar sendo conservadora. E quando eu digo conservador, é diminuição do Estado, em termos de diminuição de impostos e diminuição de gastos. Vai ser o primeiro governo, desde a Constituinte de 88, que vai iniciar com um nível percentual de gasto, era aqui, e o governo vai terminar aqui, ó, embaixo. Primeiro Pois é, governo desde a Constituição que diminuiu percentualmente, relativamente, o nível de gastos. é isso aí. O teto de Então, gastos ajudou lindamente, com certeza. mas também teve a questão aí de uma boa gestão em termos de gastos. É. Então, cara, estamos fechando o nosso horário. Hoje voou, né? O assunto estava bom. Então, cara, queria te agradecer de novo a parceria de sempre. E para a aposta, agora como próximo, a gente vem acertando bem, né? Vamos ver se a gente, né, continua nas boas apostas. Minha próxima aposta é mais pesquisas mostrando empate técnico entre o Bolsonaro e o Lula, apesar da mídia. Eu estou nessa, eu estou vendo uma probabilidade de um rally de final de ano até final de janeiro muito forte, cara. Assim, é busca do topo até o final de janeiro, na minha visão, bem claro, assim. E se tiver essa diminuição do risco, vai ser mais uma fonte de força para esse rally no final do ano, que vai ser topo histórico, na minha visão. E a minha aposta é essa: rally, topo histórico para final de janeiro de 2023. É isso aí, galera. Então, fiquem com a gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.